Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Luiz Vandenberg da Hash Invest. Muito bem-vindo, Luiz. Cláudio, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre investimento em criptomoeda. Muito bom, o investimento que está no auge, né? Muitas pessoas estão querendo saber mais informações. Primeiro, eu gostaria de entender como começou a sua empresa, como ela foi fundada e como ela está hoje. Então, o investimento em criptomoeda é uma coisa meio confusa, exige um certo conhecimento técnico, as pessoas têm medo, o mercado teve uma situação de ter muita fraude na questão de gente prometendo rendimento, como se fosse uma coisa que tivesse um rendimento garantido. Então, nós tivemos a iniciativa de criar uma forma com que as pessoas pudessem investir em criptomoeda com facilidade e segurança. Então, nós criamos uma gestora de investimento especializada em criptomoeda. Dessa forma, as pessoas podem investir em Bitcoin, podem investir em Ethereum, podem investir em criptomoedas de uma maneira simples, sem precisar de ter um conhecimento técnico e com a segurança de ter uma empresa com gestores autorizados pela CVM, com uma equipe especializada e que entende da segurança que o assunto exige por trás. É por isso que a gente criou a empresa. Então, muita gente que está ouvindo a gente não entende, não sabe como funciona essa moeda digital. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como ela funciona e qual é a origem das moedas digitais. Então, a origem das moedas digitais, a precursora foi o Bitcoin, que recentemente fez 10 anos. Então, o que é basicamente uma moeda digital? Ela é uma moeda que ela funciona numa rede sem uma entidade central. Diferente das moedas do governo, onde o governo cria e emite, o Bitcoin ele respeita um código de computador, um protocolo. Então, e a beleza do Bitcoin, da grande maioria das moedas digitais em si, é que elas funcionam sem a necessidade de um servidor central, sem a necessidade de um governo, sem a necessidade de um Google, de uma Amazon. Elas funcionam pela colaboração de participantes. O simples fato das pessoas quererem participar do sistema faz com que a moeda exista. Então, ela é uma rede colaborativa, uma rede distribuída, cujo as regras dela são determinadas no código de computador da moeda. E aí surgiu o Bitcoin, que é uma moeda que ela tem livre circulação, ela não pode ser confiscada e ela não tem interferência governamental. Daí para frente surgem N outras moedas, cada uma com uma proposta diferente, mas baseado nessa tecnologia, nesse fundamento que o Bitcoin trouxe. Sim. Então, a primeira foi o Bitcoin, depois surgiram várias, né? São várias moedas hoje, atualmente. Eu gostaria de entender qual a diferença entre essas moedas. Então, o Bitcoin foi o precursor. Ele apresentou a tecnologia, ele apresentou essa maneira de você transferir valores entre pessoas sem a necessidade de uma autoridade central. E, na sequência, apareceram outras formas de você atingir o mesmo objetivo. Então, hoje são mais de 2.000 criptomoedas, tem muita coisa experimental, tem muita coisa inútil por aí, mas tem algumas moedas muito interessantes, cada uma com o seu propósito. A gente pode citar a segunda maior criptomoeda, que é o Ethereum, por exemplo, que ela tem como propósito rodar códigos de computador sem essa autoridade central. A gente tem o XRP, que ele não possui a maneira de chegar ao consenso é feita de maneira diferente do Bitcoin. Então, são variações da tecnologia. Depois que o Bitcoin trouxe a inovação, existem várias outras maneiras de você tentar cumprir o mesmo objetivo e quem vai definir, quem vai ser o grande campeão dessa corrida é o mercado. Sim. Para quem está em casa e não entende essa diferença, para mim também, a gente tem o nosso dinheiro, o real, existe o dólar, o euro. Qual a diferença dessas moedas para as digitais, para as criptomoedas? Bom, a principal diferença são duas. A primeira é o controle. Quem controla o Bitcoin, por exemplo, sempre vou voltar ao Bitcoin por ser o precursor. Quem controla o Bitcoin é o código de computador do Bitcoin. Então não existe como alguém chegar e interferir na quantidade de Bitcoin que vai ser emitido, se vai emitir mais ou emitir menos. Então ela não tem esse controle.
E aí a gente chega na segunda principal diferença, que é justamente na emissão. Você pega essa crise agora, por exemplo, como os bancos centrais, no combate ao coronavírus, já emitiram aí cerca de 9 trilhões de dólares em pacotes emergenciais. Na criptomoeda não existe isso, não existe uma reunião de banqueiros centrais dizendo agora a gente vai emitir mais moeda. Não, a emissão da moeda é definida pelo código de computador, pelo protocolo que está lá e é imutável. Então não existe socorro à companhia aérea, não existe socorro a banqueiro, não existe... A regra da moeda é uma coisa bem definida, bem previsível e é conhecida. Diferente da regra do real, da regra do dólar, da regra do euro, que vai andar ao sabor dos mercados. Isso para o bem e para o mal. Então tem o lado positivo e o negativo. Então, talvez essa seria uma moeda mais segura, apesar das pessoas não conhecerem tanto. E também eu queria saber por que nós investimos nessas moedas digitais e não recebemos como um dinheiro que a gente investe no banco, por exemplo, e consegue visualizar o juro aí todo mês. Qual é essa Moeda, diferença? ela ainda é um mercado muito novo, ela ainda é uma coisa muito nova e as pessoas ainda não popularizou. Então, a grande narrativa hoje em cima do Bitcoin é em reserva de valor. As pessoas investem, compram Bitcoin para proteger o seu valor justamente por ser uma moeda não inflacionária. Essa questão do juro que você falou do banco, se você for para países como a Alemanha, Suécia, o juro já é negativo. Eles já estão te cobrando para você deixar o seu dinheiro no banco. O juro real no Brasil já está negativo. A gente vai ter uma inflação real aí na casa de 3 e pouco por cento e o teu juro menos imposto de renda da Selic já é 2 e pouquinho. Então você veja que o banco já está te cobrando para guardar o teu próprio dinheiro. A criptomoeda, então não tem esse apelo de pagamento, de pagar o cafezinho, de circular. Ela está tendo o apelo de reserva de valor. Você compra para preservar o seu dinheiro. Sim. Você já explicou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar ainda o que faz essas moedas digitais se tornarem um investimento seguro e não uma bolha. Olha, costuma-se dizer que o Bitcoin, o investimento em criptomoeda é muito arriscado. Justamente o futuro, ninguém sabe o que vai ser. É uma tecnologia inovadora. Se ela pega, ela vai ganhar muito valor. Então não existe uma garantia, uma segurança de que ela vai se apreciar. Mas o que eu acredito é o seguinte: se você comparar uma criptomoeda que a regra é definida, a regra é clara, ela é conhecida, você conhece a escassez, você conhece a regra de emissão, você conhece a regra de circulação, e você compara as moedas emitidas pelos bancos centrais, onde uma pandemia justifica um aumento de 18% na base monetária do dólar, por exemplo, num período de 45 dias. A moeda tradicional anda ao sabor dos engravatados, dos poderosos. A criptomoeda, ela respeita o que está no código. A tendência é que mais dia, menos dia, essas características sejam valorizadas e, muito provavelmente, ela vai apreciar em valor. Sim. E esse mercado está crescente, né, Luiz? Como está o seu setor assim? Está muito movimentado? Porque já surgiu o Bitcoin, foi o primeiro, várias moedas depois, imagino que esteja ainda numa crescente. Então, a criptomoeda vive de ciclos. A gente está iniciando o quarto ciclo das criptomoedas. Cada ciclo, o pessoal chama de bolha. Em 2017, a gente teve uma grande bolha. O pessoal correu para fazer um investimento em Bitcoin e, de repente, todo mundo estava comprando Bitcoin e essa bolha estourou e as criptomoedas chegaram a perder aí 80%, 90% do seu valor de mercado. Mas isso não afetou o fundamento por trás da coisa. Então, de 2017 para cá, teve um esfriamento do mercado e agora, com esse início desse novo ciclo, com essa grande crise atribuída à pandemia e principalmente com essa lambança que os bancos centrais estão começando a fazer ao redor do planeta, o interesse pelas criptomoedas está voltando. Só que é diferente de 2017. Em 2017, as pessoas queriam ficar ricas rapidamente. Agora, em 2020, o interesse já é muito mais pelos fundamentos. Olha, esse negócio que tem uma regra definida é interessante, esse negócio que o governo não pode meter a mão é interessante, esse negócio que a inflação não pode comer o valor é interessante. Então, o mercado está começando a crescer com um fundamento muito melhor do que
naquele pico de 2017, onde a criptomoeda virou febre. Sim, as pessoas estão começando a ter mais segurança nisso. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade e sempre estou à disposição quando precisar falar de Bitcoin e criptomoeda. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu conversei com o Luiz Vandenberg, da Hash Invest. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.